E aí eu fico pensando, né? Se o Whindersson Nunes fosse preto, será que ele teria conseguido chegar tão longe quanto ele chegou? Quantos pretos a gente tem aqui na internet que a gente possa fazer um paralelo com essa trajetória do Whindersson de se tornar muito rico com sua produção na internet e a internet possibilitando ele fazer coisas fora? Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui deste canal. E dessa vez vamos falar de um cara que tá na boca do povo, mas ele tá sempre na boca do povo, que é quem? O Whindersson Nunes. E aí quero conversar com vocês fazendo aquela análise de comunicação que vocês sabem que eu adoro fazer. Então vamos lá, porque o Whindersson, ele é essa figura muito conhecida na internet, né? E que inclusive conseguiu fazer esse salto, né, a partir da internet, ir para a TV, ir para outros cantos, ir para os palcos. Ator, comediante, tem série própria, já fez filme, né, longa nos cinemas. É um cara hoje multiplataformas. O Whindersson começou aqui no YouTube, ainda adolescente, né, lá no interior do Piauí, fazendo vídeos vlog, assim como eu tô fazendo, conversando, fazendo paródias também. Ele fez o Voto Reprovado, quem lembra? Voto Reprovado, uma paródia que aí bombou, ele com as amigas dele, com as colegas dele de turma, assim, bombou, cresceu, veio crescendo, se tornou um dos maiores youtubers do Brasil, ganhou e ganha muito dinheiro, ganhou notoriedade, virou comediante, começou a escrever seus próprios textos, começou a ir pro palco, e aí tudo que eu falei, né, cinema, séries e tudo mais, né. E aí o Whindersson, ele deixou a gente saber, né, que ele passa por um quadro de depressão. Desde que ele estourou de verdade, ele vive uma grande exposição da vida pessoal, né, e aí é um pouco disso que eu quero tratar aqui nesse vídeo, que é como a comunicação, né, hoje na internet, ela tem esse dom de alavancar e o dom de derrubar a pessoa, e como o Whindersson tem surfado nisso, tendo as dificuldades dele, mas eu considero de uma forma genial, assim, com bastante maestria, sabe? Não sei o quanto ele fica nesse processo, se ele fica bem nesse processo, né? Se ele não fica, espero que ele esteja de verdade se cuidando para ficar cada vez melhor, mas ele tem conseguido manter a sua relevância, manter o seu trabalho, manter o seu nome sempre relevante, assim, né? Primeira coisa é que a vida dele é muito exposta, mesmo que ele não faça esse tipo de exposição. Ele não, você vai nas redes dele, não tem grandes exposições da vida, ele não tá na revista abrindo a mansão dele, não tá no Castelo de Caras. Ele não é esse cara que faz da própria vida o produto para as pessoas consumirem, mas como ele ficou tão grande, ele virou e ele é alvo constante de fofocas, né? Então a vida dele com a Luísa sempre foi alvo de fofocas, quando eles eram casados, a Luísa Sonza, depois que eles se separaram, aí depois que ela lançou o álbum, e aí ele lançou o livro, enfim. Depois, com a Maria Lina, o namoro dele, a gravidez dela, eu me lembro que ela grávida era, tipo, matérias constantes e tudo mais. E aí depois ela teve o parto prematuro, o falecimento do bebê, a separação deles depois. Enfim, tudo rodeado de muita fofoca, né? Mas nesse período todo, o Whindersson nunca deixou de trabalhar, né, e nunca deixou de gerar também conteúdo com o seu trabalho mesmo. A gente está falando de especiais na Netflix, a gente está falando de rodar o Brasil com as suas peças, né, com seus textos autorais. E aí o Whindersson recentemente anunciou que ia parar de fazer shows, né? Que ia parar de fazer esses shows de comédia nos palcos e que era a despedida dele. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Que loucura é essa? O que está acontecendo? O cara lota teatros enormes, né, no Brasil e fora do Brasil, né, brasileiros que vão assisti-lo, fora do Brasil também, enfim. E aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? E aí depois ele falou sobre o boxe, sobre ele estar se dedicando ao esporte em nível profissional mesmo. Todo mundo, nossa, mas o Whindersson pirou, como assim? O comediante que vai virar boxeador, vai virar atleta, como assim, né? O que está acontecendo? Ele anuncia a luta dele com o Popó.
E eu acho, assim, toda essa construção dessa luta dele com o Popó, uma coisa de gênio, assim, de quem tá na internet há muito tempo e quem usa a comunicação a seu favor, assim. O Whindersson, ele tá nessa jornada de valorização do norte e do nordeste do Brasil, sair dessa coisa sul-sudeste da mídia. Ele tem tratado muito, muito, muito disso. E aí, quando ele faz essa luta com o Popó, né, ele tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Ele tá trazendo a visão das pessoas para dois caras do Nordeste, colocando esses caras em evidência na mídia. Ele tá usando o quanto ele é visado para jogar uma luz no Popó, esse atleta brasileiro de muitos anos. E aí, gente, eu não estou discutindo aqui as visões políticas que o Popó tem, eu não estou discutindo nada disso aqui. Eu estou discutindo realmente essa visão de usar esse aparato de mídia, de comunicação que está voltado para o Whindersson, ele usando a favor do que ele acredita, usando a favor do esporte, usando a favor da valorização de figuras do Norte e do Nordeste, usando a favor, inclusive, de fazer as pessoas comentarem sobre ele dentro de um outro contexto, porque pensem nisso, como que um cara que é comediante vai conseguir convencer as pessoas a olharem para ele como um atleta, né? Porque muita gente ficou, meu Deus, o Whindersson é louco. Como assim ele quer enfrentar o Popó? De onde que ele tirou isso? Gente, o Whindersson tá jogando com as armas que ele tem para que as pessoas comecem a vê-lo como um atleta. Como é que ele faz isso? Fazendo algo que realmente chame a atenção, que as pessoas fiquem, meu Deus, eu quero muito ver isso. E aí ele gerou todo esse burburinho, as redes do Popó cresceram muito, né? Todo mundo, as pessoas que não sabiam, eu, por exemplo, não estava sabendo sobre essa questão do Whindersson se dedicando tanto ao esporte. Várias pessoas ficaram sabendo disso. Essa luta foi veiculada, assim, na mídia por vários dias. E aí veio a luta, o que aconteceu foi, o Whindersson apanhou bastante. E aí os comentários foram, meu Deus, o Whindersson aguentou 3 rounds com o Popó. Meu Deus, como assim? O próprio Popó falando, Whindersson, você é guerreiro e tal, né? Eles não partiram para essa mídia de confronto, de um xingando o outro, de um agredindo o outro para ver o que acontece. Não, eles partiram de um olhar mesmo, muito mais respeito entre um e outro. E aí os dois cresceram nesse processo. E aí essa é a parte do Whindersson usando a internet, usando as mídias a seu favor, porém, a gente sabe que a internet, ela não é tão manipulável assim a seu favor, né? Você que está na internet, você pode usar isso a seu favor, mas pode vir outras coisas contra também. E aí, recentemente, bem recentemente, tivemos a mãe do Whindersson dando uma entrevista e falando mal da Luísa Sonza, da família da Luísa Sonza, e falando mal da família da Maria Lina, né? 2 ex do Whindersson, assim. Eu, particularmente, considero que a mãe do Whindersson não fez nada que nenhuma outra mãe faria, sabe? Ela não falou nada que nenhuma outra mãe não fale. Só que ela não é uma mãe qualquer, ela é a mãe do Whindersson Nunes, né? E ela estava sendo entrevistada nesse podcast por isso, por ser mãe do Whindersson. Eu não sei o quanto ela realmente pensou na proporção que isso daria, né? Porque, enfim, ela não é famosa, né? Ela não vive cercada de famosos, né? O famoso da família é realmente o Whindersson, assim. Então teve essa repercussão muito grande do que a mãe do Whindersson falou sobre Maria Lina, sobre Luísa Sonza. Ainda tem a questão de a Luísa Sonza também ser uma pessoa famosa. E aí toda essa parte negativa, né, de estar exposto na mídia, que as pessoas vão comendo pelas beiradas, as pessoas vão, eu não consigo chegar no Whindersson, mas eu chego na mãe, eu chego nas pessoas próximas a ele e tal. Ele segurou até bastante tempo toda essa situação, né? Eu não me lembro de ter visto ninguém da família do Whindersson sendo entrevistado, comentando esse tipo de coisa, explanando coisas, até a mãe dele fazer isso recentemente. E aí ele comentou nas redes. Primeiro ele falou, mãe, pelo amor de Deus, mulher, que vergonha, que eu também acho que é uma reação muito de um cara que está escolado na internet, né? Ele não vai ser o cara que vai falar, ai meu Deus, não sei o que, não, ele vai fazer, mãe, que vergonha, colocar um meme, um negócio assim e tal.
Aí depois ele falou que o que ele nunca quis, e o que ele sempre deixou claro para a família, que ele nunca quis a família envolvida nas questões dele de mídia, de internet, nada disso. Garantiu que essa entrevista nem ia ao ar, eu nem sei se foi, né? Porque o que a gente viu foi um teaser, assim, tipo uma chamada. Tipo, vai vir ao ar, vem aí, a mãe do Whindersson e tal. Acho que essa entrevista acabou que nem vai ao ar. Quando eu vejo essa trajetória do Whindersson, né? Quando eu acompanho, é claro que a gente tá falando de um cara branco, né? Então a gente tá falando de uma trajetória possível para este cara branco. A gente não tá falando de uma trajetória que se assemelhe em nenhum momento a uma outra pessoa negra. Eu não consigo fazer um paralelo dessa trajetória do Whindersson com nenhuma pessoa negra na internet, né? Nenhum de nós teve ou tem essa possibilidade. A gente pode fazer paralelo com outra pessoa branca, tipo, sei lá, Felipe Neto. Caras brancos a gente tem aos montes, né, para pensar nessa trajetória, mas pessoas negras a gente realmente não tem. Ver o quanto a internet e a comunicação, né, se comunicar bem na internet, saber jogar esse jogo para caras brancos pode resultar em muitos benefícios, pode resultar em conseguir mudar de carreira. Tem essa coisa, esse assédio até à família, mas tem essa possibilidade de ascensão, né? O Whindersson é esse cara que ascendeu, assim, e aí acompanha a carreira dele, acompanha esses altos e baixos na internet, e essa faca de dois gumes que é a internet para esses caras, assim. E aí eu fico pensando como é muito louco o quanto muitas pessoas falam sobre a internet ser esse espaço diferenciado, muito diferente das mídias tradicionais e tudo mais. Mas é isso, né? Se a gente pensar nos mecanismos da internet, eles não são diferentes da mídia tradicional. Tem fofoca do mesmo jeito que a mídia tradicional tem, né? Tem exploração de imagem das pessoas e tem esse lugar que as possibilidades são muito maiores para caras brancos, para homens, né? E brancos. E se esses caras que têm essas possibilidades conseguem viralizar, conseguem crescer e conseguem, a partir de suas experiências, aprender a jogar esse jogo, né? Eles crescem muito, assim. Quero saber o que vocês acham do Whindersson Nunes. Vocês consumiam o conteúdo dele lá atrás? Consomem ele hoje em dia? Acompanham ele de alguma forma? O que vocês acharam dessa questão da mãe dele, né? Deu muita polêmica, as pessoas, pelo amor de Deus, como ela faz isso, não sei o que lá e tal. Eu realmente vi uma mãe, assim, falando sem medir as consequências muito. O que vocês acharam? Vocês acompanharam a luta? O Whindersson e o Popó, enfim, o que vocês acham disso tudo? Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui embaixo, tá bom? Tô esperando pra gente poder fofocar, tá? Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau!